meninos e meninas de todo Cabo Verde, pais encarregados de educação. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Iria Silva e hoje temos uma aula de Ciências Integradas do segundo ano. Para iniciarmos a nossa aula, convido-vos a pegarem os cadernos e também os lápis que podem precisar. Para iniciar a nossa aula de hoje, convido-vos a assistir um vídeo. O bom menino não faz pipi na cama. O bom menino não faz malcriação. O bom menino vai sempre à escola e na escola aprende sempre a lição. O bom menino respeita os mais velhos. O bom menino não bate na irmãzinha. Papai do céu protege o bom menino que obedece sempre, sempre a mamãezinha. O bom menino não faz pipi na cama. O bom menino não faz malcriação. O bom menino vai sempre à escola e na escola aprende sempre a lição. O bom menino respeita os mais velhos. O bom menino não bate na irmãzinha. Papai do céu protege o bom menino que obedece sempre, sempre a mamãezinha. Papai do céu protege o bom menino que obedece sempre, sempre a mamãezinha. Acabaram de ouvir uma canção. Estiveram atentos? Bem, o que dizia a nossa canção? Falava do bom menino. Muito bem, eu sei que vocês também são os bons meninos. Então, vocês ouviram o que é na nossa canção? A nossa canção falava que o bom menino é qual? Que tipo de menino que é o bom menino? É aquele menino que respeita os mais velhos. Muito bem. E mais, o bom menino é também aquele que vai sempre às aulas, vai sempre à escola e estuda a lição, faz os deveres de casa. Muito bem. Então, vocês também são os bons meninos e as boas meninas, não é? Por isso, a nossa aula de hoje vai falar sobre esse bom menino. Vocês estão a lembrar que na aula passada nós também falamos de um tema, estão a lembrar? O tema educação familiar. E nós vamos continuar hoje com o tema sobre a educação. Então, o bom menino significa um menino educado. E para a nossa aula de hoje, nós vamos falar de quê? Da importância da educação escolar, certo? Bem, nós podemos ver que a educação começa em casa, não é? A educação começa em casa, como nós falamos na aula anterior, mas continua na escola. Tem de estar ligados essa educação familiar com a educação escolar. Bem, e pergunto-vos, vocês lembraram de fazer os trabalhos de casa? Já sabem que sempre devem fazer os trabalhos de casa para vos ajudar. Bem, nós podemos seguir aqui vendo o seguinte, a educação escolar. Como eu já tinha dito, a educação inicia na família, depois continua na escola. E o que é a educação escolar? A educação escolar é aquela que acontece no âmbito formal, dentro da instituição escolar, o que acontece na escola, não é? Por isso, é uma educação formal, tem uma organização, por isso é formal e acontece na escola. A educação na escola é organizada por anos e por disciplinas. Vocês estudam o segundo ano, não é?
Então, temos meninos que estudam o primeiro ano, terceiro, quarto e vai até 12º e até mais. Então, por isso a educação escolar está organizada e também por disciplinas. Que disciplinas que vocês têm? Tem língua portuguesa, ciências integradas, matemática, expressões artísticas e expressão física. Então, em cada uma dessas disciplinas, vocês estudam um conteúdo, uma matéria. O professor ou a professora é o principal educador ou educadora nas escolas. Bem, vamos ver a importância da educação escolar. A escola tem o papel de ensinar os alunos a buscar o conhecimento, a aprenderem os aspectos básicos de matérias que serão utilizados durante toda a vida de uma pessoa. A escola orienta o aluno à procura de conhecimento. Bem, continuemos. Os alunos são preparados para conviverem com os outros de acordo com as normas dos grupos sociais a que pertencem. Meninos, vocês estão a lembrar de uma canção que eu cantei aqui? Somos todos iguais e todos diferentes? Pois, na sociedade temos grupos sociais diferentes. A escola tem o papel de quê? De ajudar, de fazer com que o aluno saiba respeitar os outros, saibam conviver no espaço escolar, certo? Mesmo sendo diferentes, mas somos todos iguais. Não se esqueçam disto. Continuemos. Na escola, o que é que nós aprendemos na escola? Vocês sabem. Eu sei que vocês já sabem o que é que nós aprendemos. Eu sei que vocês já vão começar a dizer. Na escola, aprende-se a ler, muito bem, mas a escrever, a cantar, muito bem. Então, vamos ver. Na escola, aprendemos a ler, como já disseram, a escrever, a comunicar, certo? Comunicar, saber comunicar com os outros, a pensar, certo? E agora, quero que vocês me digam, qual é a disciplina? Em que disciplina? Já vimos que a escola está organizada em ano e em disciplina. Isso vamos ver nesta aula de hoje. Qual é a disciplina que vos ensina a ler, a escrever, a comunicar? Alguém sabe? É a disciplina de língua portuguesa. Muito bem. Vamos ver mais coisas que vocês aprendem na escola. Aprende-se também a desenhar. Vocês podem observar os meninos aqui nesta figura. Estão a fazer algumas atividades. Desenhar, mas que atividades estão a fazer? Pode estar a fazer a modelagem, a criar, não é? Expressar com a voz, não nesta figura, mas também na escola, aprendemos a expressar com o corpo ou com a voz. Agora, preciso que vocês me digam, em que disciplina na escola é que vocês aprendem a fazer estas atividades? Que fazem pinturas, modelagens, que também expressam-se através do corpo. É a disciplina de expressão artística, certo? A disciplina de expressão artística, vocês aprendem a fazer muitas coisas, não é? Expressar com a voz, cantamos, não é? E também fazemos a dramatização. Bem, vamos ver mais coisas que nós aprendemos, que vocês aprendem na escola. Também aprende-se, vamos ler, a cuidar do corpo e da saúde. Mas proteger as pessoas, os animais e o meio ambiente. Verdade? Perceber a natureza. Como é linda a natureza. Estão a ver as imagens? A cuidar da segurança, da nossa segurança. Não é? Bem, podem observar aqui as imagens para vos ajudar. Qual é a disciplina que trata desses aspectos, esses conteúdos?
Temos aqui a imagem que apresenta-nos o quê? A natureza, não é? Vocês sabem qual é a disciplina que estudamos: o solo, o meio ambiente, as plantas, os animais. Qual é a disciplina? É a disciplina de ciências integradas. Muito bem. Vocês estão atentos, estão a acompanhar. Mas também aprendemos na escola outros conteúdos. Aqui temos trabalhar com os números. Já sabem qual é a disciplina. Pensar, calcular e resolver problemas. Vocês podem observar aqui. O que a menina está a fazer? Fazendo cálculos. E a outra? Estamos ali a pensar, 197 menos 148, está a pensar em números, fazendo cálculos. Então já sabem qual é a disciplina. É a disciplina de matemática, fazendo contas, pensando, calculando. Bem, acabamos de ver algumas disciplinas que nós temos na escola e que aprendemos vários conteúdos. Agora, vamos ver também na sociedade outras instituições, outras atividades que temos que ajudam as crianças, as pessoas na sua educação e também na sua formação. Na nossa sociedade existem outras atividades que contribuem para a nossa educação e formação. A educação não é somente responsabilidade da família e da escola. Na aula anterior, nós vimos que a educação é a responsabilidade da família. Claro, a família são os primeiros educadores. A família é o primeiro educador, certo? Na escola continuamos a educar. Também vamos ver outras atividades que também na sociedade ajudam-nos na educação. Aqui temos atividades musicais. Aprende-se a tocar vários instrumentos. Aqui temos alguns instrumentos. O violino, para isso lembra-me uma canção. Vamos lá lembrar aquela canção na loja do mestre André. Na loja do mestre André, comprei um violino, não é? E também na loja do mestre André, compramos um tambor, um tamborzinho, mas também uma flautinha. Então, nas atividades musicais, aprendemos a tocar vários instrumentos musicais. Também o piano, plim, 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 do piano, não é? Bem, além de aprender a tocar vários instrumentos, aprende-se a cantar, a conviver com os outros e a transmitir mensagens positivas através da música. Nós ouvimos, as pessoas que cantam transmitem mensagens positivas. Bem, vamos ainda identificar outras atividades que colaboram na educação das pessoas. Nas atividades desportivas, o que é que se aprende? No desporto, aprende-se a saber ganhar, certo? Saber ganhar, a saber perder, a respeitar regras, a integridade física e a cumprir metas e também lutar por objetivos. Meninos, o que é que isso significa? Nós no jogo, nós temos que saber ganhar e saber perder, sempre. Às vezes uns perdem, ficam tristes, mas outros que ganham ficam contentes, mas respeitando os que perderam, não é verdade? Também no jogo temos regras que devemos seguir. Integridade física, principalmente isto, no jogo, não usar a violência no jogo, certo? Para não maltratar os adversários. Também no jogo temos uma meta. O que queremos no jogo de futebol? Meter o golo na baliza dos outros é uma meta. E vocês na escola, que meta que vocês têm? De passar do ano, certo? Ler, aprender a ler cada vez melhor. Essa é a nossa meta. Então, para nós conseguirmos alcançar a nossa meta,
vamos lutar, trabalhar para alcançarmos a meta. Bem, aqui nós temos as imagens que nos mostram as atividades desportivas. Aqui os meninos estão a praticar o quê? O futebol, basquete, não é? Basquetebol. E também temos atletismos, não é? De bicicletas, corridas. Então, podemos ver todas estas atividades que se referem às atividades desportivas. Mais atividades que nós podemos seguir na nossa sociedade. Também nas atividades de dança, aprende-se a educar o corpo, a mexer-se, também aprende-se os costumes e as tradições de um país. Nós, através da dança, nós conseguimos transmitir a nossa forma de estar, de conviver, o batuque, a mazurca, em outras danças, não é? Ainda, podemos falar de outras atividades. Quais? As atividades culturais, meus meninos. Temos aqui, quais são as atividades culturais? O teatro, o cinema, as visitas a monumentos, as visitas também a bibliotecas. Aprende-se a comunicar melhor sobre a cultura e os costumes do teu país e do mundo. Visitamos as bibliotecas. Vocês sabem o que significa bibliotecas, não é? O lugar onde nós encontramos vários livros. Através dos livros, aprende-se muitas coisas, tanto do nosso país como de outros países, não é verdade? Bem, também, ouvindo o quê? Esta imagem mostra-nos meninos escutando, ouvindo histórias. Através de histórias, ouvimos, também aprendemos coisas do passado, certo? Bem, agora, depois de expor e apresentar estas atividades, ainda posso vos perguntar mais atividades que temos na nossa sociedade que nos ajudam, que ajudam-nos na nossa formação. As atividades religiosas, não é? As igrejas são importantes também na educação de uma pessoa. Bem, nós terminamos esta parte e agora vamos exercitar. Prestem atenção, vão pegar nos cadernos e nos lápis. Exercício número 1. Coloca X nas afirmações que indicam o que se aprende na escola. Prestem bem atenção. Na aula anterior, vimos atividades que aprendemos na família e hoje estamos a estudar atividades, ou aliás, o que nós aprendemos na escola. Pensar e resolver problema. Então, vamos colocar cruz somente nas afirmações que indicam o que aprendemos na escola. Não deitar o lixo no chão. E a terceira, desenhar. Ler e escrever. Mastigar com a boca fechada. Trabalhar com os números. Vocês fiquem atentos e escolhem a afirmação certa. Minhas queridas e meus queridos, vamos fazer a correção do exercício. A primeira frase, pensar e resolver problema. Como é que vocês escolheram esta afirmação? Sim, esta é uma afirmação que mostra algo que nós aprendemos na escola. Não deitar o lixo no chão. Vocês escolheram? Não. Desenhar. Desenhar vocês aprendem na escola, é uma atividade que nós praticamos na escola. E não deitar o lixo no chão.
É uma atividade que aprendemos na família. A criança aprende a praticar higiene na sua família. A escola vai servir, como nós vimos, para complementar. Ler e escrever. Aprendemos na escola a ler e a escrever. Mastigar com a boca fechada. Nós aprendemos na família, não é? Os bons modos, as boas maneiras. Trabalhar com os números, matemática. Aprendemos também na escola. Vocês podem fazer a correção. Agora vamos passar para o exercício 2. Completa os espaços em branco com as expressões no retângulo de modo a obter as afirmações corretas. Bem, temos aqui a primeira frase. Um espaço é aquela que acontece no âmbito formal dentro da instituição escolar. A segunda frase. O primeiro passo de uma boa educação acontece na... Temos espaço para completar. Aí a terceira frase. É no espaço que se adquire os conhecimentos acerca do mundo a partir das disciplinas. Temos, meninos, ao lado no quadro 4 expressões. Escola, educação familiar, educação escolar e família. Vamos prestar atenção, ler de novo para podermos colocar as expressões ou as palavras no lugar certo. Meus alunos e minhas alunas, já conseguiram fazer o trabalhinho? Bem, já sabem que quando precisarem de ajuda, se tiver pessoas em casa, peçam ajuda ao copiar, não é? Bem, temos aqui a primeira frase. Qual é a palavra que vocês colocaram ali? É aquela que acontece no âmbito formal, dentro da instituição escolar. É o quê? Qual é a palavra? A palavra é a palavra educação, ou aliás, as palavras educação escolar. Acontece num âmbito formal, dentro da escola. É o que significa educação escolar. O primeiro passo de uma boa educação acontece na... Vamos escolher a palavra correta. Acontece na família. Nós vimos na aula passada, não é? Na aula anterior, que os elementos da família são os nossos primeiros educadores, os pais, avós, tios e outros. E a terceira frase é na escola. É na escola que se adquire os conhecimentos acerca do mundo a partir das várias disciplinas. Bem, posto isto, vamos agora apresentar um trabalho para fazer depois das aulas. O nosso desafio de casa é o seguinte. Temos 2 perguntas. 1. Indica 3 atividades que fazes e que ajudam na tua educação. Vamos lá identificar. Nós vimos durante a aula várias atividades que podem nos ajudar na nossa educação. Então, vocês vão apontar 3. Exercício 2. Escreve o nome de 2 instituições que contribuem para a tua educação e formação. Certo? Nós apontamos várias. Vocês, então, vão rever os conteúdos e responder estas 2 perguntas. Bom trabalho, meus meninos! Meus meninos e minhas meninas, o que nós estudamos hoje na nossa aula de Ciências Integradas? Nós falamos sobre a importância da educação escolar. Muito bem! E o que nós identificamos? Nós vimos que temos várias disciplinas na escola
e que cada disciplina abarca ou estuda uns conteúdos, como leitura, escrita na língua portuguesa. Expressões artísticas, aprendemos o quê? A dançar. Nós fizemos várias atividades de modelagem, pinturas, entre outras. Também identificamos que na sociedade, além da escola e da família, temos outras atividades que nos ajudam na nossa formação. Quais são as atividades? Atividades desportivas, mais atividades culturais, atividades religiosas, entre outras. Meus meninos e minhas meninas, chegamos ao final de mais uma aula de Ciências Integradas no programa Aprender e Estudar em Casa. E vocês não se esqueçam de tomar os cuidados para podermos combater a Covid-19. Lavar sempre as mãozinhas com água e sabão. Também respeitar o distanciamento físico e usar as máscaras sempre que saírem de casa. Adeus! Tchau!